E olha, depois das eleições, alguns laços familiares ficaram abalados, algumas pessoas ficaram virando a cara um para o outro, né? Porque um ganhou, o outro perdeu. A pergunta é, como é que se poderia restaurar ou fazer essas religações familiares e pessoas das nossas relações? Professor Christian Dunker, professor titular de Psicanálise e Psicopatologia do Instituto de Psicologia da USP, gentilmente atendendo a Nova Brasil. Professor Christian, muito obrigado. Eu que agradeço, Heródoto. Prazer estar com vocês e o pessoal da Rádio Nova. Professor, teve muita desentendimento familiar ou mesmo no círculo de amizade por causa do resultado das eleições? Teve. Acho que, infelizmente, essa foi a eleição em que a gente encontrou um número muito grande de famílias que deixaram de se encontrar, pessoas que saíram, assim, se afastaram pelo WhatsApp, ou então que estão numa convivência um pouco artificial, né? Porque alguns temas, principalmente temas envolvendo o campo político, não podem ser trazidos à baila, né? A gente tem assim um clima de ressentimento tácito, em alguns casos uma espécie de agressividade latente, e isso faz muito mal para as pessoas, né? Isso faz muito mal para as comunidades, isso retira, né, uma espécie de recurso natural que a gente tem para enfrentar adversidades em saúde mental, que são as nossas relações, são os nossos amigos, são os nossos laços, são aqueles com quem a gente pode dividir, inclusive, momentos de incerteza, mas também de alegria, para aqueles que, enfim, estavam mais simpáticos ao candidato vencedor. Professor Christian, as redes sociais aceleraram esse processo, na sua opinião, ou não? Aceleraram, mas nesse aspecto aceleraram mais na eleição anterior, né? Não nessa, mas na eleição anterior a gente tinha, vamos dizer assim, uma certa inexperiência com fake news, com pós-verdade, principalmente as pessoas com um pouco mais de idade, com menos percurso, portanto, na linguagem digital, estavam um pouco inadvertidas de que nem tudo o que se diz, nem tudo o que se pensa é exatamente a expressão da verdade quando a gente fala em redes sociais, né? Tanto pela iniciativa assim, do Estado, quanto pela imprensa, pela experiência anterior. Acho que dessa vez estávamos um pouco mais assim cautelosos com a influência das redes, né? Especialmente do WhatsApp. Christian, tudo bem? Rafael Tebas aqui conversando com você. Agora, uma pergunta que eu tenho para você. Dado esse cenário que você já colocou para a gente, então, qual que é efetivamente ali os primeiros passos ali efetivamente para as pessoas conseguirem retomar essas relações, Christian? Bom dia, querido Rafael, né? Você e seu pai fazendo sempre um grande trabalho aí na imprensa, no espaço público, né? Entendo que o primeiro passo é a gente assim deflacionar os nossos espíritos narcísicos nessa conversa, né? Assim, lembrar que uma das coisas que a gente aprende em família é a perder e a ganhar, né? Preciso saber perder, preciso saber ganhar. Lembrar dessa lição que assim os mais antigos nos passaram, né? Isso a gente aprende a cada vez. Uma ótima atitude para recomeçar a conversa é assim, suspender um pouco os juízos, né? Não começar uma conversa ajuizando pessoas, né? Ajuizando atos, ajuizando, enfim, principalmente assim do ponto de vista moral, quem fez o quê, quem está com a razão, e valorizando que assim, importante é que a conversa continue, né? Então, um pouco de humor pode fazer assim bem para a conversa, né? Um pouco de assim, olha, tem o que você acha, tem o que eu acho, mas vamos escutar um pouquinho a realidade, né? Vamos dar uma chance para a realidade, vamos escutar as notícias, vamos intercambiar assim, as fontes de informação, vamos restaurar a conversa. Porque esse, quer dizer, é o procedimento que a gente recomenda para as famílias, mas é o procedimento que está em curso no país, né? Recomeçar a conversa que teria sido interrompida.
Professor Christian, o melhor local para acontecer isso seria uma reunião de família ou reunião dos amigos. Alguém da família vai aniversário, e você vai lá, leva um presentinho. O estudante torce para um clube, você leva a camisa do outro, para restaurar a amizade. Ou então happy hour no final da tarde, né? Tal, é por aí ou não? Olha, bem colocado, Heródoto. A importância do encontro assim presencial, né, ela é bastante grande, porque ela significa que um dos dois lados, né, acabou renunciando ao seu próprio território. Eu vou à sua casa, ou você vem à minha, ou enfim, nós dois vamos a um terceiro lugar, mas nós estamos saindo, né, da nossa morada. Isso é muito bom para toda e qualquer conversa. Levar presentes, levar ofertas, levar objetos assim em sacrifício, né, a cerveja da paz, o baralho da sorte, são atos que são assim potencialmente simbólicos e potencialmente de reabertura de conversa, muito bons. Mas o principal é essa ideia da gente se encontrar presencialmente, né? WhatsApp, e-mail não tem tom, não tem enunciação, a gente não sabe a hora que o outro está recebendo, a gente não sabe como que o outro está se sentindo naquele momento que a gente está dizendo aquilo para ele. A chance de uma conversa desse tipo dar errado é muito grande. Tanto que vem se formando um código, né, nas comunicações digitais, que é um código assim baseado na hipérbole, no exagero. Então, quando você abre um e-mail, você diz: queridíssimo amigo, camarada, como você está? Esse exagero é para a gente desambiguar, para a gente não deixar assim a entrelinhas muito aberta para que o outro, recebendo aquilo num momento adverso, conclua que aquela palavra já está assim me atacando, criticando, aludindo ao vermelho ou ao azul. Reduzir isso é um trabalho na linguagem digital. Quando a gente está presente com o outro, a gente tem a face, a gente tem o tom de voz, a gente tem o tempo da fala e da escuta, né? Então, voltando à pergunta do Rafael, né? Quando aquela provocação chegar, conte até 3, né? E não responda necessariamente do lugar em que você está sendo posto, né? Seja de, enfim, mau caráter, seja daquele que está contra o país, seja aquele que está a favor do país, né? Essa conversa, que é uma conversa um pouco assim determinada por debates públicos, ela tem que ser traduzida na nossa conversa, né? No nosso domínio familiar ou cotidiano. Perfeito. Professor Christian Duque, professor, muito obrigado por sua gentileza, por atender aqui a Nova Brasil. Eu que agradeço, Heródoto, Rafael, um prazer estar com vocês. E vamos em frente, recomeçar essa conversa, né? Muito obrigado. Professor Christian Duque é professor titular em psicanálise e psicopatologia do Instituto de Psicologia da USP, né? O assunto, portanto, olha aí, ó, tem que dar o primeiro passo, não é? Tem que dar, olha, não é bem assim, sabe como é que é e tal, vamos deixar pra lá. Marcar aquele churrasco de família. Isso, marcar aquele churrasco, mas cuidado com o espeto daquele churrasco, não é? Aquilo é uma arma perigosa. Tem que tomar cuidado, né, Heródoto? É verdade.